O livro número 1 de Cryon, Os Tempos Finais, capítulo 2, A Nova Energia. Caros instrutores, de que serve para vocês recusar a mudança? Por acaso trabalharam tanto ao longo do caminho durante tantos anos somente para chegarem aqui e recusarem o seu dom? Precisamos de vocês agora mais do que nunca, para poderem mostrar o caminho aos novos que são como crianças recém-chegadas ao trabalho. Já não podem continuar a seguir sozinhos. Então, devem ser tolerantes com os demais. Nós apoiaremos vocês e amaremos e daremos a paz que está faltando. Uma mensagem pessoal do escritor Lee Carroll. Essas linhas foram escritas no dia 4 de dezembro de 1992. O que acabou de ler, ouvir, foi escrito no início de dezembro de 91. Isto é importante para você, pois estabelecerá um enquadramento temporal quando Cryon falar do agora. Do meu ponto de vista, é evidente que a partir de agora, Cryon pretende falar na primeira pessoa, tal como você mesmo acaba de verificar, depois do que acabou de ler. E assim, continuarei a escrever para respeitar o pedido de comunicação. Ocasionalmente incluirei comentários no discurso ou entre parênteses, sempre que me pareçam relevantes para clarificar a mensagem, o que distinguirá a tradução do grupo de pensamento de Cryon da minha própria revisão e tradução. A próxima sessão é uma continuação do que você já leu ou ouviu, ainda que durante a última sessão Cryon tenha falado do que está por vir. Não me pareceu que viesse a haver mais comunicação e tive a sensação de que teria terminado. Agora sei que não foi assim. O livro continua, mas tive que esperar para que fosse canalizado com uma energia específica, correspondente a 1992. O que se segue é dirigido mais aos instrutores de todos os tipos, dentro do sistema de crenças metafísicas. Mas, ainda que não seja o seu caso, peço-lhe que continue, pois também haverá informações para você. Esses comentários do escritor foram escritos, evidentemente, antes da canalização. Preferi fazê-los agora do que acrescentá-los depois de ter recebido a informação. Deste modo, o leitor ou ouvinte pode compartilhar comigo a vivência dessa experiência. Se pretende saber se os títulos foram acrescentados antes ou depois da canalização, direi que foram fornecidos e organizados no próprio momento da escrita. Depois disto, pouco foi alterado. O que se segue a partir daqui será tão fresco para sua mente como para a minha. Lee Carroll. Canalizações de Cryon. Livro 1, capítulo 2, parte 1. Tempo e Poder. Saudações, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Cada um de vocês é amado eternamente. Esta comunicação é especial. Quem a receber já estará na nova energia. Esta informação não foi dada anteriormente para que possam compreendê-la melhor agora. Nem sequer pude transmitir ao meu sócio, devido ao tempo implicado nas mudanças da energia. Tal como já disse, estou aqui desde 1989. Disponho de um grupo de apoio próprio, que se encontra atualmente na órbita do planeta Júpiter. O principal apoio que este grupo me oferece consiste na energia e nos recursos para desenvolver o meu trabalho. Ainda que eu seja um mestre magnético, dificilmente poderia realizar a minha tarefa sozinho. Alguns de vocês já tiveram oportunidade de os ver eventualmente, quando chegam e saem das zonas importantes que me ajudam a criar. Têm estado comigo desde há 11 anos e continuarão por mais 11 anos. A duração do meu trabalho é importante para vocês, para perceberem exatamente do que está acontecendo e também para aproveitarem plenamente as novas oportunidades de ação. Foram necessários 3 anos de preparação para a inauguração do ano de vocês, de 1992. O dia 1º de janeiro de 1992, marcado como o ano da mudança, continuará ao longo de 11 anos até a sua futura culminação em 31 de dezembro de 2002. Depois disso, deixarei de estar aqui. Muitos de vocês especularam e escreveram sobre um ciclo de 18 a 20 anos. Esta informação é incorreta, pois a minha tarefa não irá para além de 14 anos.
3 dos quais já se passaram. O meu trabalho trará um tempo muito importante e significativo para a Terra. Não se enganem, eu sou aquele que esperavam. Sou o que foi eleito para cumprir a responsabilidade de realinhar o sistema da rede magnética da Terra, para que possam ocorrer as mudanças notáveis que vocês terão o poder de realizar. Falando diretamente para os instrutores, muitos de vocês começaram agora a sentir-se perturbados, porém, alguns dos que já compreenderam o que está prestes a ocorrer estão, finalmente, a sentir-se tranquilos. Que dicotomia! A sessão seguinte é especificamente para todos vocês que possam compreender o que sentem e o que podem fazer em relação a isso. Também tentarei compartilhar as oportunidades de um poder totalmente novo em relação ao que tem vindo a dispor. Como ele funciona, como usá-lo e os perigos de o solicitar. Os Trabalhadores de Sistemas, Livro 1, Capítulo 2, Parte 2. Você é um trabalhador de sistemas? Já falei sobre alguns dos seus implantes humanos de nascimento. A maior parte deles são realmente programações que estão com vocês desde a última ou últimas encarnações. Neles se incluem o karma, os condicionantes astrológicos, as lições de vida relacionadas com o karma, os modelos do campo magnético, as cores áuricas da vida, o karma estelar e muitas outras coisas, ainda que estas sejam as mais fortes. Cada corpo humano também tem equilíbrios de polaridade, que são característicos das lições individuais que ainda lhe falta aprender. Muitos de vocês trabalham com estes sistemas e tornaram-se muito eficientes no seu uso. Ao longo dos anos foi transmitida informação que só podia proceder do meu lado do véu, para ser usada através dessas técnicas metafísicas. Um bom exemplo disso é a astrologia. Já lhes ofereci uma visão fugaz de como o campo magnético da Terra está afetando a sua força de vida e espiritualidade, tal como informei que a gravidade é uma parte da equação, sendo por isso que a situação da sua Lua afeta as emoções. Por um momento, considere o efeito que os outros corpos celestes que o rodeiam exercem sobre a gravidade da Terra. O seu sistema solar em particular, e a sua galáxia em geral, realmente expressam o sistema magnético da Terra e, em consequência, a sua espiritualidade. Tudo está relacionado pelo que o estudo da astrologia consiste em saber como é que estes e outros corpos celestes atuam para o afetar pessoalmente. Este é somente um exemplo de programação. Você nasce numa energia espiritual específica, criada pelo alinhamento dos campos magnéticos que o rodeiam, os quais, a partir de então, têm um efeito previsível sobre você. Isto seria muito parecido com o caso de uma árvore que tivesse nascido e crescido numa zona tropical da Terra. Ao viajar, será mais feliz no mesmo tipo de ambiente em que cresceu, ainda que praticamente pudesse viver em qualquer outro lugar. Então, poderá ser previsto que, perante elementos quentes e úmidos, a planta irá sentir-se muito feliz. Em caso de frio e seca, será menos produtiva. Isto é uma informação simples, na qual se predizem aspectos do comportamento de um ser vivo, mediante a posse do conhecimento sobre as condições de germinação. Raras vezes, porém, se aplica a posição dos planetas em relação aos humanos, exceto por alguém que compreenda que as coisas aconteçam assim. Neste caso, tal pessoa será um trabalhador de sistemas em astrologia. Outros trabalham com o campo magnético do corpo. Poderá ser o caso do verdadeiro trabalho de cura ou do estudo e ensino das cores áuricas, dos seus modelos e significados para o indivíduo. Neste caso, também estes serão trabalhadores de sistemas, dado que dependem das programações de nascimento e trabalham com fatores previsíveis. Se no seu trabalho lida com algum tipo de mapas ou se refere a imagens, então você também é um trabalhador de sistemas. Inclusivamente, os que se relacionam com a consciência kármica utilizam regras com aqueles que pretendem ajudar. Também está a utilizar os sistemas se afronta uma regressão a uma vida passada, ao nascimento ou ao renascimento, ou ao lidar com a leitura das programações de aprendizagens de vida.
Para todos esses trabalhadores de sistemas, se produzirá uma mudança tremenda em relação ao seu trabalho. Peço que não tenham medo, pois são amados e felicitados pelo seu trabalho. Em geral, podem continuar a trabalhar como até aqui, mas há alguns aspectos que devem considerar. Um deles, em particular, consiste em perceberem e procurá-los. Posso garantir que todos se sentem incomodados neste momento. Se você é um trabalhador de sistemas e não se sente desconfortável com a atual energia, de duas a uma, ou não conhece a informação que pretendo transmitir-lhe, ou perdeu o seu equilíbrio e limita-se a viver dentro da estrutura do seu sistema de trabalho, embora sem exercer consciência ou iluminação. Os seus sentimentos de desconforto derivam do fato de serem dirigentes espirituais e, no entanto, algo se alterou. Intuitivamente, algo diz que os seus poderes são diferentes. Alguns já perceberam algo alarmante, ainda que não compartilhem com os demais. Repentinamente, os seus sistemas de trabalho não são tão exatos como no passado. Talvez tenham a sensação de estarem perdendo as suas capacidades. Ainda que este seja um momento positivo e poderoso para vocês, tal incerteza afeta a personalidade através do medo. Porém, e isto é importante, você somente perdeu o alinhamento com o seu sistema de trabalho. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: à medida que for lendo isso, compreenderá que dispõe de uma oportunidade excepcional para fazer algo que antes não podia fazer, quer consigo mesmo, quer com qualquer outro ser humano, desde que iniciou a sua história sobre a Terra. A verdade é que a alteração da rede magnética que estou a empreender está interferindo com o seu trabalho. Durante 1992, quem se serve de qualquer tipo de referência ao sistema planetário, mapas astrológicos, por exemplo, tem de considerar um reajustamento de 2 ou 3 graus no sentido horário. Como isto é bastante vago, verifique a sua exatidão recorrendo a pressupostos que só você conheça e compare-as com a realidade do processo de vida que o rodeia, especialmente em relação às pessoas que trata de ajudar e curar. Fixe qualquer referência geográfica e de tempo na Terra, tal como tem vindo a fazer até agora, e altere somente os aspectos a que se referem à Terra. Neste momento, não posso dar-lhe um enquadramento de tempo atual, tendo em vista o reajustamento de 3 graus, dado que, como humanos, vocês controlam agora a minha função. Respondo ao seu trabalho de transmutação com um reajustamento oportuno. Por agora, sou incapaz de ser mais específico, pois não sei como a situação irá evoluir na Terra. O reajuste em 1992 não será superior a 3 graus, mas neste momento já é maior do que 1 grau. Alterar os aspectos não terrenos dos seus mapas pode parecer um retrocesso com respeito ao que de fato ocorreu, mas é correto para os sistemas com que trabalham. A diferença é que a Terra mudou, enquanto que, à sua volta, nada mais mudou. Uma analogia para isto pode ser: imagine-se sentado numa cadeira giratória, alimentada por um gigantesco complexo robótico. De repente, se algo fizesse girar a cadeira para a esquerda, a máquina robótica ficaria desorientada e então algo teria de ser feito para corrigir a situação, já que de outro modo você não poderia continuar a viver. Para compensar a rotação da cadeira, seria muito mais fácil mover ligeiramente a cabeça e o corpo para a direita, do que deslocar a máquina gigantesca. Os Trabalhadores de Não-Sistemas, Livro 1, Capítulo 2, Parte 3. Se você é vidente, alguém que trabalha com habilidades psíquicas, é um trabalhador de um não-sistema. Isto aplica-se aos videntes, canalizadores e leitores de todos os tipos, tarô, runas, etc. Disciplinas onde a informação transmitida é pertinente para um momento e não foi desenvolvida a partir de experiências do passado ou de informação universal. A razão por que o tarô e as runas não são sistemas deve-se a que não se relacionam entre si como um grupo integrado. Isso ocorre somente quando se juntam no momento para formar uma imagem espiritual corrente. Na realidade, são como marcos sinalizadores, são como interações e interpretações de grupo. Vocês, videntes, deveriam sentir-se bem, de fato deveriam detectar uma mudança positiva,
pois tudo o que vos rodeia está em transição. O meu alinhamento vai ao seu encontro, dado que se beneficiarão de uma visão mais ampla e de leituras mais exatas. O meu alinhamento é ótimo para isso, pelo que a partir de agora desfrutarão de um maior êxito no seu trabalho. No entanto, também tem uma oportunidade para mudar espetacularmente a sua vida. Meus caros, os trabalhadores de ambos os sistemas e os videntes deveriam levar essas coisas a sério. A confusão interna que experimentam é falsa. O medo que sentem não tem justificativa, e mesmo antes de terminar essa comunicação, pode fazer surgir um poder pleno como nunca tiveram. Esta é a mensagem singular de amor que transmito a todos. O Novo Poder, Livro 1, Capítulo 2, Parte 4. Para todos vocês humanos, há uma informação nova e importante. Com o início desse ciclo de 11 anos, tem o poder de transmutar programações. Nunca isto esteve à disposição de qualquer ser humano como agora, exceto se chegasse à Terra sem implantes nem programações, como no caso de Jesus. Isso produz um impacto tremendo nas suas vidas pessoais. Primeiro, tem de compreender o que isso significa realmente e como o podem ter e manter. Depois devem reconhecer o impacto que exerce sobre o seu trabalho. Permitam-me ser mais claro sobre essa nova revelação, e é aqui que tenho que confiar que o meu sócio seja muito cuidadoso com a tradução. Vocês adquiriram um novo e poderoso atributo, que está diretamente relacionado com o seu rendimento no plano terreno. A minha chegada e o posterior realinhamento da rede magnética funciona como um aperto de mão para a sua atuação e rendimento. Não é algo de que se deva ter medo ou desconfiar. Aqueles que de alguma forma sintonizam com o cosmos saberão que este campo, prognosticado por muitos nomes e muitas culturas, finalmente chegou. A minha comunicação sobre o fim dos tempos na sessão anterior foi concluída um pouco antes de transmitir esta importante e boa notícia para os que estão equilibrados. Gostaria de desprender-se totalmente do karma com que tem vindo a trabalhar durante toda a sua vida? Gostaria que a sua aura fosse de outra cor? Gostaria de sentir-se livre de uma característica fixada previamente? Está cansado do seu signo astrológico? Sente-se aborrecido por ter que passar por lições de vida? Estas perguntas são tremendamente importantes. Livro 1, Capítulo 2, Parte 5. Juntamente com o karma vêm também conflitos de saúde, os medos inexplicáveis e os problemas, as preocupações monetárias, o funcionamento das relações humanas e os quebra-cabeças profissionais. O karma também traz consigo prosperidade, saúde, sabedoria, manifestação e abundância. Assim é a dualidade. As lições de vida são sobreimpostas, são programações gerais que estabelecem um objetivo encoberto, sobre o qual vocês têm que trabalhar. Tal como foi descrito antes, a sua identidade astrológica é como se fosse uma programação de semente, que supostamente o deve ajudar a sincronizar-se durante o caminho. Também é importante que o lugar da Terra onde se encontra e as pessoas com quem trabalha façam parte do seu sistema de grupo kármico. Livro 1, Capítulo 2, Parte 6. Algo que é bem sentido na Terra é o karma estelar, pois nem todos os humanos têm vindo a exprimir-se exclusivamente na Terra em cada uma das suas existências. Muitos vão e vêm de outros lugares do universo, com diferentes conjuntos de parâmetros de aprendizagem. Dado que este karma estelar é frequentemente muito pesado, acaso não gostaria de se libertar dessa programação? Tal como disse antes, existe dualidade em tudo isso, uma dualidade que contém o bom e o mal, consoante o seu caminho individual. Afinal, o que significa ser livre? No capítulo anterior falei do processo de cura. De certo se lembrará que isso estava relacionado com o karma e com uma programação geral. Todas as doenças, disfunções e desequilíbrios humanos estão diretamente relacionados com o registro kármico. Se você não possuísse qualquer impressão kármica,
não experimentaria nenhum problema de saúde. Uma das razões por que as grandes personagens históricas dos tempos antigos viveram tanto tempo deve-se a que não possuíam qualquer registro kármico. Muitos deles estiveram aqui pela primeira vez sem qualquer karma. Presentemente, são raros, posto que a sua aprendizagem decorreu durante o tempo suficiente para que se tenham produzido múltiplas impressões, se tenha elaborado o livro de texto das lições a serem experimentadas e, portanto, produzido programações muito complexas. Livro 1, Capítulo 2, Parte 7. No entanto, através da nova energia do amor, você passa a dispor da capacidade de afirmar este novo poder e de efetuar realmente um salto sobre o seu karma e sobre todas as suas vias de ação, para chegar diretamente à neutralidade. Esta neutralidade evita o processo de viver de dualidade, apaga a necessidade de aprender as lições, atribui um estatuto graduado e proporciona um poder tremendo. A seguir, descreverei o que isso significa diretamente para você. Depois farei advertências para que também considere os fatores potencialmente negativos. Não tenha dúvida de que precisará deste novo poder para efetuar o seu trabalho de transmutação do planeta. A Terra necessita que muitos humanos deem esse salto, pois de outro modo não se conseguirá concentrar o poder suficiente para levar a cabo a tarefa que deve ser realizada durante os próximos 11 anos. Em decorrência da conquista dessa programação neutra, você passará por imensos acontecimentos. Mais à frente, incluirei uma lista de alguns deles, mas primeiro tenho que clarificar o que quero dizer quando afirmo que alcançará um estatuto de graduado.